Nesse ponto de nossa jornada dentro do livro de Levítico, com tudo aquilo que já vimos e estudamos nesse livro, que eu considero uma porção extraordinária das Escrituras, nós podemos afirmar que Levítico está longe de ser apenas um amontoado de leis. Numa leitura rasa, superficial, alguns vão olhar para o livro de Levítico e vão vê-lo apenas como se fosse um compêndio de leis. Mas quando nos debruçamos com um pouco mais de cuidado, nós percebemos que as narrativas do livro de Levítico são vivas. As prescrições que nós vimos até aqui, todas elas são permeadas por princípios espirituais que são atemporais, que nós podemos aplicar em nossa jornada, aplicar a nossa vida espiritual, a nossa jornada com Deus. Agora veremos que Levítico também é um livro que reafirma promessas e não só isso, ainda mais, nós vemos que o livro de Levítico nos mostra como o povo do Senhor deveria viver quando as promessas estivessem cumpridas, quando o povo entrasse na terra de Canaã. E isso é muito importante, isso é muito relevante para nós, porque todos nós que estamos aqui temos promessas de Deus, carregamos promessas do Senhor. Deus é fiel para prometer e cumprir. Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele faz. Mas eu pergunto a cada um de nós aqui nessa noite, como nós deveríamos viver nas estações em que nós experimentamos esses avanços em Deus? Como nós devemos nos comportar, agir, quando nós estamos experimentando estações em que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre nós? Quando nós estamos vivendo cumprimento de promessas? Porque o nosso Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E nessas estações, como nós devemos nos mover? Porque parece haver uma tendência no coração da humanidade, uma tendência de esquecimento. As pessoas, uma vez que entram nessas estações de cumprimento de promessas, elas parecem se esquecer de como o Senhor espera que elas vivam. Entenda que enquanto nós estamos esperando o cumprimento das promessas, nós estamos ali aguardando, olhando para o Senhor, buscando, orando. Mas, como eu disse, o Deus que promete é fiel para cumprir. E após o cumprimento, parece que alguns se esquecem do Senhor da promessa. O que nós acabamos de ler aqui no capítulo de número 25 é que o Deus da promessa é fiel para cumprir tudo o que promete. Mas uma vez que a promessa é cumprida, o mesmo Deus nos diz: vocês não podem se esquecer do Senhor que fez a promessa e foi fiel para cumpri-la. A nação de Israel precisava entender isso antes de entrar na terra prometida. E aqui Moisés recebe instruções do Senhor para serem transmitidas ao povo de Israel a respeito do modo de viver quando as promessas fossem cumpridas, quando o povo estivesse na terra prometida. Nesse lugar, nessa estação, eles não podiam se perder da confiança no Senhor. Confiar no Senhor, esperar no Senhor com o mesmo coração quando estavam no deserto e diariamente experimentavam a provisão do Deus que não falha. Isso é um desafio para nós. Isso foi um desafio para a nação de Israel e eu posso antecipar para vocês que eles fracassaram nesse lugar. E Moisés recebe essas instruções do Senhor. E como Deus está ensinando a Moisés a não se esquecer, a carregar uma memória ativa, Deus fala com Moisés de um lugar muito especial. Deus fala com Moisés de uma perspectiva que traz memórias para Moisés. Algumas vezes, Deus falou com Moisés da tenda da congregação. Nós podemos abrir, por exemplo, Levítico 1, verso de número 1, e veja o que a palavra diz. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então Deus está falando com Moisés, mas fala com Moisés da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo. Há outras referências. Se você for a Números, capítulo de número 7, verso de número 89, veja o que o texto diz.
Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, ou seja, a tampa da arca, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Ou seja, nós lemos aqui duas passagens em que Deus está falando com Moisés, e nesses dois textos, Deus fala com Moisés do tabernáculo, fala da tenda da congregação. Levítico 1, parece que Deus está falando com Moisés da tenda, ele chama Moisés à porta da tenda, e agora em Números, Deus fala com Moisés de dentro do Santíssimo Lugar, porque nós temos a descrição da arca do concerto, e Deus falando com Moisés, e Moisés ouvindo a voz do Senhor. Mas aqui em Levítico 25, Deus está falando com Moisés de um lugar muito especial. O texto que nós acabamos de ler, no verso de número 1, diz: disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Então Deus está falando com Moisés do Sinai. A localização exata desse monte é difícil, sendo a mais provável a região da península do Sinai, mas não é o nosso objetivo aqui nessa noite precisar exatamente onde é o Monte Sinai. Mas talvez seja relevante entender que os filhos de Israel, quando deixaram o Egito e entraram na região do deserto, eles chegaram até a região do Sinai após 3 meses com a saída do Egito. Se abrimos em Êxodo 19... versos 1 a 2, veja o que o texto diz. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ou seja, 3 meses após a saída do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Esse acampamento durou aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Foi um tempo suficiente para que Deus pudesse falar com Moisés, e dali, daquele lugar, Deus deu a lei, os 10 mandamentos foram dados nessa ocasião, mas esse monte, em outros livros, é chamado de Horebe. Quando você olha em Deuteronômio, capítulo de número 5, versos de 2 a 5, veja o que o texto diz. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Veja que Moisés está relembrando o episódio do Sinai, mas Deuteronômio chama essa região de Horebe. Não só no livro de Deuteronômio, mas vamos ver isso em outros textos do Antigo Testamento. Se abrirmos em 1 Reis 8, verso de número 9, olha o que o texto diz no verso de número 9. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Então, não só no Pentateuco, mas nos livros históricos, nos Salmos. Abra aí em Salmos 106, verso de número 19. Nós vamos ver aqui sobre o episódio do bezerro de ouro, e sabemos que Moisés estava no monte quando Arão fabricou esse bezerro de idolatria. Mas note como o salmista chama essa região. Salmo 106, verso 19. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Ou seja, nós estamos vendo o Sinai novamente sendo chamado de Horebe. Pentateuco, livros históricos, Salmos e até os profetas. Vá a Malaquias, capítulo 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então nós sabemos que a lei foi dada no Monte Sinai, mas nós temos testemunhos, tanto no Pentateuco, quanto nos livros históricos, Salmos
e até profetas, que essa região também era chamada de Horebe. Alguns estudiosos consideram o Horebe como o pico menor ou de menor altitude em relação ao Sinai, mas fazendo parte da mesma região. Por isso esses dois nomes. Mas por que você está falando isso para a gente aqui, Zeca? Entenda que o Senhor estava falando com Moisés sobre não se esquecerem de confiar nele quando entrassem na terra prometida. E o que Deus faz? Deus vai falar com Moisés, levando Moisés até o lugar onde tudo começou. Aí você diz, Zeca, não entendi. Abra em Êxodo, capítulo de número 3. Olhe os versos de 1 a 2. Nós sabemos que esse texto está falando do encontro de Moisés com o Senhor na sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós estamos falando que Deus está instruindo Moisés para não se esquecerem do Senhor quando entrassem na terra prometida. E como ele faz? Ele leva Moisés ao lugar do primeiro encontro. Ele leva Moisés até Horebe. Ele poderia ter falado com Moisés da tenda. Como vimos, por vezes, Deus falava com Moisés do tabernáculo. Ele vinha com sua presença sobre o propiciatório. Mas agora, parece que Deus está falando algo muito especial para Moisés. Aquele lugar, o lugar do primeiro encontro, onde Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Parece que o Senhor tem uma certa afeição com os pastores, porque ele encontrou Davi quando ainda pastor nas montanhas de Belém. Ele encontra Moisés pastoreando em Horebe. Foi no Horebe que Moisés conheceu o Senhor no meio da sarça ardente. Vamos ser sinceros? Quantas memórias não devem ter sido evocadas naquele encontro? Ele está exatamente no mesmo lugar em que o Senhor o encontrou. Ele está no lugar em que Deus prometeu a Moisés. Moisés, pode ir falar com o faraó, porque eu serei contigo. Moisés, pode ir falar com o faraó, porque eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Moisés, pode ir, porque eu vim para levá-los até uma terra que mana leite e mel. Tudo isso está dentro do capítulo de número 3. E agora, Moisés está novamente no Horebe, no lugar do encontro. O que Deus está fazendo é dizer a Moisés, não se esqueça do lugar onde nós nos encontramos. Não se esqueça do lugar onde nós tivemos esse momento em que só eu e você estávamos. E ali, você nunca mais foi o mesmo. Nós estamos falando de um encontro decisivo. Sabe, irmãos, por vezes em nossa jornada, nós entramos em estações de romperes, de bênçãos, de avanços, porque o Senhor que promete é fiel para cumprir. Mas ao fazer Moisés entender que eles não poderiam se esquecer do Senhor, ele leva Moisés exatamente para o lugar onde tudo começou. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós também temos esse lugar com o Senhor. Quando olhamos para a nossa história, quando olhamos para a nossa jornada, nós temos momentos decisivos, encontros decisivos que marcam a nossa história e jamais somos os mesmos. O Senhor trazendo Moisés até o lugar do encontro. Provavelmente o tabernáculo era um lugar muito especial, mas eu vou te dizer que Horebe era o lugar onde a chama não consumia a sarça. Era nesse lugar em que Moisés se lembrava, provavelmente de olhar uma sarça que era um arbusto comum da região, mas ele também se lembrar, eu vi uma dessa, com fogo ardente e a sarça não se consumia.
o lugar do encontro com o poder do Altíssimo, aquele que tem o poder de subjugar todo o Egito, porque Moisés foi uma testemunha ocular de ver o mar vermelho se fechando sobre os egípcios e Faraó, carros, cavalos e cavaleiros. Esse é o nosso Deus. E então ele leva Moisés até esse ponto da sua história, ali onde Moisés era um assassino fugitivo, e ele faz de Moisés um libertador, um instrumento de liderança para toda a nação de Israel. O momento em que as nossas vidas são transformadas. Deus está nos levando a esse ponto, porque quem eu era antes de Cristo Jesus, um lugar de vergonha, de tristeza, que eu não tenho orgulho nenhum de me lembrar, mas quando eu olho para aquele que me encontrou, eu vejo a sarça que não se apaga, eu vejo a chama viva, e essa chama agora está incendiando os nossos corações. Nós não podemos nos esquecer deste lugar do encontro, quando entramos nas estações de avanços, de romperes e de bênçãos nas nossas vidas, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas que tristeza é quando o homem entra na estação de conquista, de romper, e se perde da confiança no Senhor. Então ele faz de uma maneira muito especial. Ele leva Moisés até o lugar do encontro. Não a tenda do encontro, do primeiro encontro, onde tudo começou. Moisés precisava dizer ao povo: nós vamos entrar na terra. O nosso Deus é fiel. Levítico 25 está reafirmando a promessa. Deus havia feito essa promessa quando o povo ainda estava no Egito. Agora, eles estavam no meio do deserto. Deus está dizendo: as minhas promessas estão vivas. Mas o povo de Israel precisava continuar confiando no Senhor. E como isso seria expresso? Vemos nos versos 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Nós estudamos aqui sobre o Shabat, sobre o sábado. Assim como o povo trabalhava 6 dias e no 7º descansava, como uma expressão de uma vida inteira confiante no Senhor, de uma vida inteira em fidelidade à palavra do Senhor, do mesmo modo, a terra seria cultivada por 6 anos. Mas no 7º ano, este ano seria um ano sabático para a terra. Um ano de descanso para a terra. Mas note o detalhe. O texto diz: a terra que eu, o Senhor, vos dou. Embora os cananeus habitassem nessa terra, houvessem povos naquele lugar, naquela região, aqui o que Deus está dizendo está completamente harmonizado com o Salmo 24, verso número 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Senhor é o detentor de todas as coisas, Ele é o proprietário de todas as coisas. Apenas um pode ser chamado de herdeiro de todas as coisas. Eu estou fazendo referência a Hebreus 1:3, quando o autor de Hebreus olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e nosso Redentor. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós, Romanos nos diz, somos co-herdeiros com Cristo. A herança é dele. Mas então, ele graciosamente olha para cada um de nós e diz: eu quero que vocês tomem parte da minha herança, que vocês desfrutem da minha herança. Eu chamo vocês como co-herdeiros comigo, porque eu sou o herdeiro de todas as coisas. É o Senhor a quem pertence todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Esse detalhe precisa ser fixado em nossos corações, porque às vezes nós pensamos que temos coisas e nos embaraçamos com as nossas posses e não entendemos o que falamos quando estudamos sobre os tabernáculos. O povo deveria viver por 7 dias dentro de tendas, de tabernáculos fabricados
todos os anos uma celebração para se lembrarem de que o Senhor havia provido durante toda a peregrinação no deserto pão, não faltou cuidado, não faltou direcionamento. O Deus que guardou o povo durante todo aquele tempo e habitaram em tendas durante 40 anos. Na verdade, todos nós que estamos aqui nessa noite somos forasteiros, somos peregrinos. Tudo que temos são apenas cabanas. Mas há um dia em que nós receberemos a nossa herança juntamente com Cristo. É nesse lugar onde todas as coisas serão consumadas. Esse é o ponto. O povo precisava se lembrar do Senhor. E esse ano de descanso para a terra resultaria numa produção extraordinária. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, por que, Zeca? Entenda que o povo cultivaria a terra por 6 anos. No 7º ano, a terra descansaria. Eles não semeariam, nem organizariam colheitas. O povo viveria da dependência do Senhor. Aqui há até um aspecto da própria proteção ecológica, porque nós sabemos que o cultivo da terra desgasta o solo. Então o Senhor, em sua sabedoria, prevê um ano em que a própria terra estaria sendo levada a um ponto de descanso, evitando um desgaste desenfreado. E também como providência de colheitas prósperas e abundantes nos anos seguintes. Então, esse ano sabático tinha objetivos muito específicos, porque cuidar e zelar da criação é uma responsabilidade do povo de Deus. Isso é inerente ao chamado original até mesmo de Adão, porque Adão foi colocado dentro do jardim para cultivar aquele lugar, para zelar do jardim. Assim, o ano de descanso da terra seria uma forma de fazer com que o solo descansasse. Eles não semeariam na terra, eles não podariam as vinhas, deixariam apenas que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, cuidasse da terra. Até a poda era proibida porque a poda seria uma tentativa de fazer a planta produzir mais do que se não tivesse sido podada. Deus está dizendo, não, durante esse ano não será o seu trabalho. A terra e juntamente todo o povo que está na terra vai descansar em mim. Esse é um chamado para nós aqui nessa noite. O homem é um mordomo, é alguém que foi chamado para administrar a terra do Senhor. Mas nós não administramos na nossa própria força. Tolo é o homem que se considera um administrador das suas próprias posses. O que temos pertence a ele. Se eu tenho uma casa, pertence a ele. Se eu tenho um carro, pertence a ele. Nós estamos construindo lá em Cachoeiras e esses dias o Senhor me fez pensar um pouco sobre isso. E sabe o que o Espírito me comunicava? Zeca, vocês constroem para os outros. Vocês não constroem para vocês mesmos. Pessoas acumulam riquezas e vivem para isso. E não percebem que todas essas coisas passarão. Naquele momento o meu coração se encheu de paz, de direcionamento. Porque às vezes nós estamos ansiosos. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite, não tenha ansiedade naquilo que você possui. Guarde o teu coração em mim, descanse em mim. Sabe, por causa do pecado, a humanidade se vê como proprietária da criação. Isso é uma loucura, isso é uma tolice, isso é uma cegueira, isso é ganância desenfreada, mas aqui Deus deixa claro para Israel, sou eu, o dono de todas as coisas. É em mim que vocês devem confiar esse tempo de descanso, onde eu cuidarei, porque eu sou o Deus que cuida de vocês. Meu irmão, que isso possa nortear a nossa jornada, porque nós estamos aqui e fomos chamados para zelar, para administrar aquilo que pertence ao Senhor. Ele olha para mim e você diz, vocês foram chamados como mordomos daquilo que pertence a mim. O que Deus tem te confiado e o que tem sido produzido através do que está nas suas mãos. Porque um dia todos nós seremos chamados a prestar contas. Aquele que recebeu 1, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 10. É um chamado à fidelidade. Um ano sabático para Israel
era um chamado à fidelidade. Os versos de 5 a 7 prosseguem. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, mas não é somente sobre você, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Quando nós estamos conscientes de que o Senhor é aquele a quem todas as coisas pertencem e que Ele está cuidando de nós com amor, com bondade, com misericórdia, com generosidade, nós ouviremos no Espírito: confiem em mim. Esse é o nosso chamado aqui nessa noite. Se você entende que Ele é o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e que Ele cuida de você em amor, bondade, generosidade, misericórdia, justiça, juntamente com isso o Espírito soprará dentro de nós. Descanse no Senhor, confie no Senhor. Durante o ano sabático, o povo não faria colheitas organizadas. Entenda que os donos das terras não organizariam os seus ceifeiros. Não tem colheita organizada. Tudo que a terra produzisse nesse ano serviria de alimento ao povo, a todos que estavam na terra, aos trabalhadores, aos escravos, aos estrangeiros, aos pobres e até os animais do rebanho. Isso já havia sido previsto em Êxodo. Se você abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 23, versos de 10 a 11, olha o que o texto diz: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Eu vou repetir isso. Para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Veja que a previsão do ano do jubileu já está aqui em Êxodo 23. E alguns princípios podem e devem ser extraídos daqui. O primeiro é a confiança no Senhor. Pense, durante um ano inteiro, todos viveriam confiando no Senhor, confiando em Deus, que o Senhor, Ele faria a terra produzir e não faltaria mantimento ao povo e a ninguém que estivesse na terra de Israel naquele ano. Você pode entender o nível de confiança? Meu irmão, por vezes nós ficamos preocupados e ansiosos com o mês. Tem gente que fica preocupado com o próprio dia. Deus está dizendo: vocês terão que confiar em mim durante um ano inteiro. Você pode imaginar aqui que nível de confiança é esse? Note que sempre precisaremos resistir ao medo. Aqui, o povo precisaria resistir à tentação de viver em autossuficiência, confiando no seu próprio braço. O povo precisaria até mesmo resistir à avareza. E isso é algo necessário para os nossos corações hoje. Nós também precisamos resistir ao medo, precisamos resistir à autossuficiência. Nós também precisamos resistir à avareza, à ganância, se quisermos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E eu estou sendo movido pelo Espírito de maneira muito específica, porque Deus não está nos chamando aqui apenas confie no Senhor. A voz do Espírito para nós aqui nessa noite é: confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser. Veja que isso não era um chamado à preguiça, irmãos, porque eles teriam que trabalhar consistentemente durante 6 anos. O povo não estava sendo chamado a abandonar o trabalho. Não, pelo contrário, eles precisavam trabalhar de maneira sistemática, cuidadosa, durante 6 anos. Eles tinham responsabilidades. E no 7º ano, nesse ano sabático, o povo demonstraria que a sua confiança não estava no seu próprio trabalho. Eles trabalharam 6 anos. Eles comeram do seu trabalho durante 6 anos. Mas no 7º ano, seria uma oportunidade
deles experimentarem o cuidado do bom Pai. E fazendo isso, o próprio Deus seria conhecido através deles, porque Israel foi chamado para ser uma lâmpada em meio às nações. Então imagine as nações que cultivavam ano após ano, de maneira incansável, e eles observassem Israel. Que povo estranho é esse? Que no 7º ano, ao invés de cultivar a terra, eles descansam. E ainda mais, ao invés de faltar alimento, a provisão não falha. O que está acontecendo? Todos olhariam para Israel e reconheceriam que o Senhor é Deus. Isso é um princípio para nós. Então a confiança no Senhor, uma vez que faz parte da nossa maneira de viver, provocará até mesmo estranheza. Porque, meu irmão, quando você encontra alguém que confia no Senhor de maneira diferente, sabe, que você olha assim, rapaz, que nível de fé, que nível de confiança, você fica impactado com isso. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas, nós criaremos esse impacto sobre a face da terra e o nosso Deus será conhecido através da nossa maneira de viver. O primeiro, a confiança no Senhor. O segundo é o cuidado e preocupação com os mais vulneráveis. O ano sabático trazia alívio àqueles que eram mais vulneráveis, àqueles que eram mais necessitados. Por quê? O dono da terra precisava estar consciente de uma coisa: qualquer pessoa poderia colher os alimentos onde quer que eles estivessem. Não teria essa coisa de dizer, essa terra é minha. Quem é que está lá no meu olival? Que estrangeiro é esse? Está na terra. No ano sabático, o produto da terra é para todos, principalmente os mais vulneráveis. Isso ajusta os nossos corações. Estou falando de Levítico 25, eu estou falando de lei, mas eu estou falando de princípios que precisam nortear a nossa jornada hoje na nova aliança. O medo e a ansiedade poderia sim levar algumas pessoas ao pecado da avareza, ao pecado da ganância, ao pecado do orgulho, porque no 6º ano, o ano anterior ao ano sabático, muitos poderiam tropeçar. Deuteronômio capítulo de número 15 nos fala sobre isso. Olhe Deuteronômio 15, no verso de número 9, e perceba que alguns, sabendo que não poderiam colher no 7º ano, seriam tentados pela ganância. Deuteronômio 15, verso de número 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Veja como o texto está se apresentando. Pensamentos vis, pensamentos malignos. Não digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Meu irmão, veja que o Senhor é Deus. Ele está dando a lei a respeito do ano sabático, mas Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que o homem sempre vai tentar encontrar um meio de suprir os seus próprios desejos. Então, ele diz, cuidado, para que quando chegar o 6º ano, e você sabendo que o próximo ano é sabático, você não mande colher tudo, e você não deixe nada para o teu irmão mais pobre, o teu irmão que precisa, o teu irmão que está em uma situação de vulnerabilidade. Cuidado para que os teus olhos não sejam malignos quanto à necessidade do teu próximo, meu irmão. Isso precisa nos quebrar aqui nessa noite. Às vezes nós olhamos para aqueles que mais precisam e ficamos apáticos e achamos que estamos pregando o evangelho da verdade, enquanto até as palavras são verdadeiras, mas a nossa vida está completamente impregnada por malignidade, está preocupada com o seu próprio umbigo. Meu irmão, se aquilo que nós temos não é usado também para compartilhar com aqueles que mais precisam, será que nós estamos de fato administrando corretamente, administrando de maneira santa o que possuímos? E nós já vimos aqui em Levítico que todos nós temos uma colheita. Nós não podemos entrar num ambiente de autocomiseração. Ah, não, Zeca, mas fulano tem R$1 milhão, ele poderia fazer muito e não faz nada. Eu, na minha situação, não posso fazer.
Meu irmão, todos nós temos uma colheita. Talvez o que está na tua mão é só um, e de fato o que está na mão do outro é 10. Mas se há um na tua mão, Deus te pedirá contas deste um. E aí o Senhor olha e diz: avisa o povo para que quando chegar o 6º ano, os seus olhos não sejam maus, que não haja pensamentos vis, que a ganância, o medo ou até mesmo a ansiedade, porque algumas pessoas tropeçam na ganância ou na avareza por causa da ansiedade. Mas entenda que se Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas no cumprimento da promessa, o Senhor está dizendo a Moisés: não se esqueçam que vocês precisam confiar em mim. Eu sou o Senhor. É nesse ponto que nós entramos em um ambiente que o Senhor, o Todo-Poderoso, confiou a nós dons, riquezas, bens, para que possam ser administrados de maneira santa. O que Deuteronômio 15 está dizendo é que quando compartilhamos o que temos, é necessário que haja liberalidade e alegria, porque se não houver liberalidade e alegria em nossos corações, o texto diz: existe mal, aquilo que não provém de Deus. Mas se nós guardarmos os nossos corações e houver liberalidade, eu oro por corações generosos aqui nessa noite. Eu oro por liberalidade dentro do meu coração. Se nós caminharmos nesse lugar, o Senhor nos garante. Se você ainda está com Deuteronômio 15 aberto, o verso 10 diz: livremente lhe darás. Ele está dizendo, você não foi tomado pela avareza ou pela ganância. Você está dando livremente. E você não seja maligno no seu coração quando lhe deres. Pois, por isso, ou seja, quando há liberalidade, eu, o Senhor, te abençoarei. Te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. O que Deus está dizendo? Por vezes, não experimentamos liberações dos céus, porque os nossos corações não conhecem a liberalidade do Senhor. Ele quer fazer que venhamos a avançar. Ele conhece o nosso coração como Ele conhece o coração do povo. E, meu irmão, nós não podemos entrar aqui e achar que nós estamos em um outro patamar, como que se os nossos corações, a nossa própria natureza, fosse diferente do povo de Israel. Porque, meu irmão, sem Cristo, nós estávamos mortos. Só podemos dizer que as coisas velhas se passaram porque nós estamos em Cristo. A obra é dele, é graça, é favor, é misericórdia. É essa obra que nos refez. Mas tira Cristo da nossa vida, não sobra nada. Estaríamos mortos. E aqui há algo que é estarrecedor. O texto diz no verso 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Um texto como esse desafia a nossa mente, desafia o nosso senso de justiça social. Porque nós sabemos que fomos chamados para lutar contra a pobreza, contra a miséria. Mas Deus está dizendo aqui, vocês vão lutar, mas sempre haverá pobres na face da terra. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, por quê? Eu vou trazer para vocês 3 pontos, onde nós entenderemos que isso é necessário. Aí você vai dizer assim, como assim, Zeca? Primeiro, se a humanidade pusesse fim na fome, se a humanidade pudesse acabar com a fome sobre a terra, subjugada à maldição do pecado, porque nós estamos falando de uma terra quebrada. Nós estamos falando de uma terra que está subjugada ao pecado, à vaidade. Romanos 8 nos fala sobre isso. Se o homem pudesse acabar com a fome sobre a terra, o homem poderia se vangloriar. Eles poderiam dizer, nós, com as nossas próprias obras, acabamos com a fome sobre a terra. Eu preciso dizer para você que Deus não se agrada em ver a pobreza, em ver a miséria, porque pobreza e miséria são consequências da corrupção humana, do homem caído. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para esse texto e olhamos a pobreza e a miséria, há uma denúncia sendo feita aqui. A incapacidade do homem, por si só, de redimir não só a humanidade, mas a própria terra. Quando eu olho para esse texto e vemos Deus dizendo,
sempre haverá pobreza sobre a face da terra. O que está por trás disso é: o homem, por si só, não pode redimir a terra. O homem não pode resolver os problemas desse planeta. É necessário que venha ajuda. E a ajuda para resolver esse problema vem do alto. O homem, por si só, ele não pode extirpar a fome sobre a terra. Uma pesquisa que foi feita apontando para o desperdício de alimentos, a quantidade de alimentos poderia acabar com a fome. Mas por que não acaba? Porque o homem por si só é caído. O homem por si só não pode trazer redenção à terra. Está debaixo de vaidade. E se o homem fizesse, ele se vangloriaria. E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, a glória do homem será completamente esmiuçada no grande dia do Senhor. Então, quando nós lemos um texto como esse, realmente é um texto que desafia a nossa mente e o nosso senso de justiça social, mas nos mostra a verdade, porque denuncia a incapacidade do homem de redimir a terra. Mas isso é só um ponto que está por trás desse versículo. Ao mesmo tempo, aqueles que foram libertos, que foram redimidos pelo Senhor, e aí eu falo da igreja do Senhor Jesus na Nova Aliança, no Antigo Testamento, o povo de Israel, mas no Novo Testamento, nós que fomos redimidos, Israel redimido do Egito, e nós redimidos, libertos do império das trevas. Nós fomos comprados, nós temos uma responsabilidade com a justiça social. Entenda que nós precisamos estender a mão, e quando fazemos isso, não estamos fazendo a respeito da nossa própria bondade ou da nossa própria generosidade, mas quando nós dividimos o que temos, nós estamos estendendo a bondade de Deus. Nós estamos estendendo a generosidade do Senhor. Porque quando você compartilha o que você tem, essa generosidade precisa apontar para quem Ele é. E quando fazemos isso, há um desdobramento. Porque você, sendo generoso, protege o seu próprio coração da ganância. Protege o seu coração da indiferença. Você protege o seu coração do pecado, da avareza. E ao mesmo tempo, temos o privilégio de fazer o Senhor conhecido através de nós. Sabe o que é lindo? É que isso, meu irmão, não tem nada a ver com filantropia. Porque a filantropia é o homem ajudando o próprio homem. Aqui é o próprio Deus ajudando o homem necessitado por meio daqueles que foram redimidos por Ele. Na filantropia, a glória não necessariamente é dada a Deus. Eu posso ter um projeto filantrópico e não necessariamente dar a glória a Deus. Mas aqui, o objetivo é apenas a glória de Deus. Pessoas têm projetos sociais e são projetos lícitos, projetos que fazem belos trabalhos e que devem ser encorajados. Entenda que eu não estou aqui contra a filantropia, mas nós precisamos estar conscientes de que o objetivo da filantropia é apenas o próprio homem, é apenas o próximo. O objetivo de Deuteronômio 15 ou de Levítico 25 não é o próprio homem, é a glória de Deus. Isso muda todo o quadro. Ou seja, se você sentir no seu coração de apoiar um projeto filantrópico, faça. Mas quando você fizer, faça consciente de que a tua mão é uma extensão da mão do Senhor e não a glória do próprio homem em tentar resolver os problemas do mundo por si só. No final, irmãos, a glória será somente do Senhor. Nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade com a justiça social, mas sempre consciente de que a glória pertence ao Senhor. E por fim, o terceiro ponto que está por trás desse versículo, que eu preciso destacar para você aqui nessa noite, é que somente quando Jesus voltar, somente quando Ele estabelecer o seu reino sobre todas as nações, haverá o fim da fome e das desigualdades. Enquanto Ele não voltar, nós precisaremos lidar com as pressões de estar entre céus e terra. Mas um dia Ele virá. Ele estabelecerá o seu reino de justiça e de equidade sem fim. E isso precisa ser uma oração para nós. É esse o clamor da igreja do Senhor Jesus, que entende que as nossas raízes não estão nessa terra, mas vem o rei cujo cetro é de justiça e de equidade.
e nada passará sem fim. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: no grande dia, todas as coisas serão realocadas no seu devido lugar. E isso tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui nessa noite, porque se você voltar para o texto de Levítico 25, os versos de 8 a 9 prosseguem: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Entenda algo: se o ano sabático, 6 anos de trabalho, o 7º ano, descanso da terra. Se o ano sabático trazia um alívio aos mais vulneráveis, o que nós acabamos de ver aqui é uma provisão ainda mais graciosa. Porque no ano sabático, o texto diz, cumprindo-se 7 semanas de anos. É até uma linguagem que encontramos no livro de Daniel. 7 semanas de anos. O que representa isso? 7 vezes 7, ou seja, 49 anos. Neste 7º ano sabático, no dia 10 de Tishri, no 7º mês, no dia da expiação, seriam tocadas trombetas vibrantes. Estaria anunciando o ano do jubileu, um ano santificado ao Senhor. É interessante que jubileu vem da palavra hebraica Yobel, que significa trombeta. O ano do jubileu seria uma oportunidade de novos começos. Por quê? Nessa ocasião, era declarada a liberdade a todos os habitantes da terra. Isso é muito importante. Guarde isso. No ano do jubileu, deveria ser declarada a liberdade de todos os escravos, de todos que estavam presos. Todos deveriam receber a liberdade no ano do jubileu. E, além disso, a devolução das posses aos seus respectivos donos. Isso é visto na sequência do texto, quando você olha os versos 11 e 12. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, porque nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Eu estou falando aqui de um grande teste de fé, tá? Aí você fala assim, mas por que um grande teste, Zeca? O povo estaria saindo de um ano sabático, porque 7 vezes 7, no 7º ano sabático, ou seja, ninguém colheu e ninguém semeou esse ano. Nesse 7º ano sabático, seria anunciado que o 50º também ninguém ia colher. Se você acha que o ano sabático já era um teste de confiança, imagine, meu irmão, quando estava chegando o ano do jubileu. 2 anos sem semear, 2 anos sem colheitas organizadas, a terra não seria cultivada, e então eles entrariam num ano do jubileu. E alguém até poderia dizer assim, Zeca, mas isso desafia a fé de qualquer um. Vocês concordam comigo? Meu irmão, desafia a nossa fé. Nós não podemos estar aqui no palanque da fé de Abraão, inabalável, e falar assim, não, meu irmão, isso desafia a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança. Mas quem disse que Deus não está nos esticando sempre? O ponto é que Ele nos estica até onde nós não vamos arrebentar. Ele está nos levando ao melhor fruto que nós podemos dar. É assim que Deus está cuidando de nós. Então isso desafiaria a fé do próprio povo de Israel. E Deus prevê isso. Se você olhar o verso de número 20, aqui eu vou saltar alguns versos, mas nós vamos ler todos os versos. Mas se você olhar o verso de número 20, você vai ver que o Senhor previu essa pergunta. Se disserdes, que comeremos no ano 7º? Visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe. O que ele está dizendo? Olha, nós estamos já em um ano onde nós estamos cultivando a terra. Nós vamos entrar em outro ano. E aí veja como o Senhor é gracioso para nos responder no lugar de fé. Meu irmão, se você tem perguntas para trazer ao Senhor, traga.
Mas traga essas perguntas num solo de fé. Não deixe o seu coração se enraizar na terra da incredulidade. Porque Deus vai responder a essa pergunta no verso 21 e 22. Então eu, o Senhor, vos darei a minha bênção no 6º ano. Olha isso, irmão. Então, no ano que antecederia o ano sabático, o 7º ano sabático, que antecederia o ano do jubileu, nesse 6º ano, Deus está dizendo assim: eu vou trazer a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao 9º ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. O que Deus está dizendo? Olha, no 6º ano, são 49, né? Então, no 48º ano, eu vou derramar sobre vocês uma bênção abundante e suficiente para 3 anos. E essa bênção seria suficiente porque no 8º ano eles seriam supridos pela colheita do 6º ano e aguardaria até colherem no 9º ano. E aí eu acho que a gente pode fazer aqui uma explicação detalhada, porque no 6º ano, após o fim das colheitas, e nós estudamos aqui no capítulo 23 a festa dos tabernáculos, ou seja, no período dos tabernáculos eram feitas as colheitas dos frutos, as últimas colheitas, mas também nesse período eram aguardadas as primeiras chuvas, lembram? Ou seja, eles colhiam, a expectativa é, vamos semear, aí Deus diz, não, agora vocês não vão semear. Então, a provisão daquele 6º ano daria para aquele restante de ano, daria para o ano sabático, daria até o ano do jubileu, e aí no ano do jubileu eles iriam semear, mas só viriam a colher no ano seguinte. Então Deus está dizendo, eu farei derramar sobre vocês a minha bênção, bênção sobre medida, mas confiem em mim. Eu vou dizer que isso estica a nossa fé, e cada um de nós está aqui nessa noite, e talvez em alguma área esteja sendo esticado. Sabe o que Deus está dizendo? Não esmoreça. Talvez alguns sejam na área financeira, talvez numa área de trabalho, talvez numa área familiar. Deus está dizendo, confie em mim, descanse em mim. Qualquer trabalho será muito para você, se você entender que eu sou aquele que cuida nos detalhes. Essa provisão que nós estamos lendo aqui em Levítico 25, de alguma forma, ecoa até mesmo a experiência do povo no meio do deserto, porque no 6º dia havia maná, todos os dias tinha maná, mas no 6º dia eles colhiam uma porção dobrada, porque era para o 6º e o 7º dia. E veja o cuidado de Deus, porque se o povo guardasse o maná na segunda para a terça, o maná estragava, terça para a quarta, estragava, quarta para quinta, estragava. Quinta para sexta, estragava. De sexta para sábado, o maná não estragava. Era preservado. Era um chamado à confiança no Senhor. Sabe, aqui nós entendemos que a provisão de Deus não é segundo as nossas necessidades. Isso seria uma redução absurda da provisão de Deus. Deus provê segundo as minhas necessidades. Quando nós olhamos para Filipenses 4:19, nós vemos que a provisão de Deus é segundo a sua riqueza em glória. É para a glória dele. Não é sobre as suas necessidades. É sobre quem ele é. Então, nessa noite, descanse nele. Sabe, tanto aqui em Levítico como Paulo em Filipenses, o princípio é o mesmo. É um contexto de fidelidade, é um contexto de generosidade, é um contexto de confiança no Senhor. Então creia, meu irmão, que à medida que nós nos entregamos nas mãos dele, com todo o nosso ser, e eu quero ser específico da maneira como o Espírito diz, quando confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, nós experimentaremos romperes sobrenaturais em nossa jornada, e eu quero viver isso. Eu preciso ser esticado até esse lugar, porque aquele que começou essa boa obra em nós, ele não falhará. Eu me rendo a ele, se renda a Cristo nessa noite, de maneira que a tua confiança seja afinada para a glória do Senhor. E aí o texto de Levítico continua. Nós vamos voltar agora para o verso número 13. Nós vimos que o Senhor responde às perguntas graciosamente, mas o verso 13 prossegue. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Isso é lindo. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão.
segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes, é o número das colheitas, o número das ceifas. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. O ano de jubileu era um ano de restituição. Veja que o texto diz que se algum irmão vendesse as suas propriedades, as suas terras, talvez por algum motivo de pobreza, alguma dificuldade financeira, no ano do jubileu, a terra voltaria à posse dessa família a quem pertencia. E isso é claro em toda a lei. Se você abrir a tua Bíblia em Números 36, verso de número 9, o texto afirma categoricamente que a herança de uma tribo jamais poderia passar para outra. O texto diz: assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Ou seja, a herança estava guardada em Deus. Ah, mas eu tive uma dificuldade, eu perdi a minha herança, eu não tenho mais a posse da minha terra. O Senhor está dizendo, no ano do jubileu, isso volta para você. Seria um reassentamento das posses, um ano de restituição, um tempo em que a nação experimentaria provisão sobrenatural, porque nós estamos falando de uma colheita suficiente para 3 anos. Um ano em que os pobres seriam cuidados de maneira superabundante. E não só isso, aqueles que perderam as suas posses por causa de alguma dificuldade, eles teriam a possibilidade de reaver graciosamente. Ele não teria que comprar, não. Você vendeu, pertencia a você, isso volta para a tua mão. Tanto que o ano do jubileu servia de tabela para as transações comerciais. Então eu vou comprar uma terra da Elaine. Ela vai me dizer assim, Zeca, o ano do jubileu é daqui a 30 anos. Eu pagaria a proporção de 30 anos. Zeca, o ano do jubileu é daqui a 5 anos. Ela teria que abaixar o preço, porque eu pagaria proporcionalmente as colheitas de 5 anos. É o que o texto está dizendo aqui. Agora, veja como que isso trazia justiça social, equidade, protegia o coração do povo do enriquecimento desenfreado, porque alguém poderia sair comprando, e cada vez mais pobres surgindo e pessoas comprando. Você está entendendo o que está sendo dito aqui em Levítico? Nós estamos denunciando algo que infelizmente tem afligido o tempo presente. Pessoas estão tão envolvidas com mamão e pensam apenas em ter, e fazem isso até mesmo custando a integridade da pessoa mais pobre, do vulnerável. Porque o que nós vemos nesse tempo, meu irmão, é que parece, e eu estou sendo bem generoso com essas palavras, parece que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Se de fato não é isso que está acontecendo nesse mundo tão desigual. Mas o ano do jubileu protegeria o coração do povo, até mesmo desse perigo. Agora, o que é trágico é que, infelizmente, o povo de Israel parece que nunca cumpriu esse aspecto da lei. Não há um registro nas Escrituras sobre o cumprimento de um ano sabático ou de um ano do jubileu. Veja que terrível. Estava na lei. O povo entrou na terra da promessa. Deus é fiel para cumprir. Mas o povo se esqueceu do Senhor. Vemos que a garantia que o povo tinha estava agora em risco. Mas agora, se lermos 18 e 19, olha o que o texto diz. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. A palavra-chave desses 2 versículos é segurança. A garantia de segurança na terra estava condicionada à obediência aos mandamentos do Senhor. E a desobediência levaria a própria terra prometida, as bênçãos. Ah, meu irmão, guarde isso.
levaria a terra da bênção vomitar o próprio povo do mesmo jeito que os cananeus foram vomitados. Nós estamos orando pela bênção, mas no momento em que o Senhor nos abençoar e nos esquecermos de quem o Senhor é sobre as nossas vidas, eu quero te dizer, a bênção te vomita. Não sou eu que digo isso, é o próprio texto. E podemos voltar a Levítico 18, nós já lemos esse texto, mas vale a pena ler aqui, e você verá que Deus já havia falado de maneira clara ao povo a respeito da importância da obediência para que o povo habitasse de maneira segura na terra da bênção. Levítico 18, verso de número 24. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Ele está dizendo, os cananeus, que eu vou tirar dessa terra. E a terra se contaminou com os cananeus. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela, a terra, vomitou os seus moradores. Mas vá agora ao verso de número 28. Não suceda que a terra, eu estou falando da terra prometida, a terra da bênção, não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Meu irmão, o nosso Deus é abençoador, mas Ele está te chamando para uma estação de romper, e eu declaro esse romper em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Avanços sobrenaturais, tempos em que nós experimentaremos bênçãos sobrenaturais, e nós cremos, meu irmão, que o Senhor tem esse romper para as nossas vidas. Sim, Ele é o dono do ouro e da prata, mas nós precisamos fazer isso com os pés no chão. Se nós nos esquecermos de confiar no Senhor e confiarmos no nosso próprio braço, confiarmos na riqueza, confiarmos naquilo que nós possuímos, a bênção te vomita. Você vai viver uma estação de romper, mas aquele lugar será a tua própria ruína. Eu costumo dizer, meu irmão, que as bênçãos do Senhor, se forem administradas fora da presença, elas nos matam. Se tornam um perigo para a nossa jornada. Deus está dizendo, a garantia de viver a plenitude na bênção está em mim. Confiem no Senhor. E aí, em 2 Crônicas 36, 21, nós vemos o cronista mencionando as palavras do profeta Jeremias. 2 Crônicas 36, verso de número 21. Olha o que o texto diz. E isso se harmoniza com o que eu estou dizendo a vocês, que infelizmente o povo de Israel não celebrou, não observou nenhum ano sabático, nenhum ano do jubileu. 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, ou seja, os sábados sabáticos, os anos sabáticos, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos cativeiro, até que os 70 anos se cumprissem. Então vemos que os 70 anos de cativeiro também serviram de descanso para a própria terra. O povo não guardou o coração, o povo não vigiou, e o reassentamento das posses era algo muito importante para, de fato, a nação de Israel ser luz naquele tempo. Ali, todos teriam uma chance de novos começos. Mas quando lemos os profetas, nós vemos ganância, nós vemos os ricos comprando as terras dos mais pobres. Há relatos, por exemplo, nos dias de Eliseu, uma viúva estava a ponto de vender os seus filhos para quitar uma dívida. Esse era o coração da nação de Israel, a ganância, a avareza, o dinheiro a qualquer custo, custe o que custar. O reassentamento das posses proporcionaria um novo começo para essa viúva. A palavra de Deus denuncia o capitalismo selvagem, esse consumismo desenfreado. Mas eu gostaria de ser também muito cuidadoso, porque alguém pode dizer, então a palavra de Deus aponta ou apoia de certa forma o comunismo. Não, porque o comunismo radical diz que as suas posses pertencem ao Estado, e não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as suas posses pertencem a você, precisam estar nas suas mãos e não nas mãos do Estado. O ponto é que o ano do jubileu seria, de fato, um ano de restituição. E isso é muito relevante para nós quando percebemos que o povo de Israel não observou esse ano. Aí você vai dizer, mas por que, Zeca? O profeta Joel tem um vislumbre de uma estação de restituição. Quando você abre a tua Bíblia em Joel 2, versos 13 a 19, olha o que o texto diz.
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Note isso, é aquele que passa e deixa uma bênção. Isso aponta para a lei da respiga. Isso está falando de uma colheita que é feita, mas algo é deixado para aquele que necessita. E quem é o necessitado? Sou eu, é você. No lugar onde nós rasgamos os nossos corações, o Senhor está dizendo, eu posso passar e deixar uma bênção a você. E ele continua, tocai a trombeta em Sião. Meu irmão, você lembra do dia da expiação? O ano do jubileu? Como ele era anunciado? Toque uma trombeta vibrante. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Santificação, até mesmo porque o ano do jubileu era um ano consagrado ao Senhor. Verso número 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Veja, meu irmão, não tem lugar. Ah, isso é apenas para os pastores. Ah, isso é só para a igreja que está sentada na nave. Não. O que o livro de Joel está dizendo é que haja um quebrantamento em todos os corações. E nesse lugar, o povo clama, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues o quê? A tua herança ao opróbrio. O livro de Joel está falando de uma colheita abundante, um ano de restituição, porque se você olhar o verso número 25, diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. É Deus dizendo, fui eu que enviei a pressão, mas se vocês rasgam os seus corações diante de mim, vocês viverão a minha bênção. O povo foi vomitado da terra. Israel foi para um cativeiro, porque se esqueceu do Senhor. A terra da bênção, vacilo da nação de Israel. O lugar onde eles ficaram, alimentando os seus próprios desejos, os seus próprios corações. Irmão, eu quero te dizer que o Senhor tem romperes para as nossas vidas. Mas o nosso chamado é, confie no Senhor, na escassez e na abundância. A gente sempre fala sobre isso. O tempo de abundância talvez seja mais perigoso do que o tempo de escassez. Porque no tempo de escassez nós clamamos, Senhor, poupa a cada um de nós, guarda-nos. Mas na abundância, o coração do homem tende a se esquecer. Mas nesta noite Deus está nos levando de volta ao lugar do encontro, como ele fez com Moisés. Moisés, eu vou te levar ao lugar onde a sarça estava ardendo, mas a sarça não se consumia. No lugar do encontro, é nesse lugar, meu irmão, que o Senhor está nos trazendo, para que possamos nos lembrar aqui e agora, e isso ser um memorial para a nossa jornada, em nome de Jesus. E aí, por fim, meu irmão, aqui nós entramos num ambiente de graça. Quem poderia anunciar um ano como esse? Um ano de restituição como esse? De fato, Israel fracassou. Israel não pôde nem fornecer uma sombra desse ano de restituição. Mas quando eu olho para Jesus, em Lucas 4, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Boas novas para aqueles que estão oprimidos, necessitados. Mas também para anunciar o quê? O ano aceitável do Senhor. Essa referência do ano aceitável do Senhor faz paralelo com Isaías 61. E o vocabulário é o vocabulário do ano do jubileu. Aquilo que Israel falhou em fornecer, Jesus veio para inaugurar plenamente, porque, meu irmão, nós estamos no ano aceitável do Senhor. Há um tempo de salvação, há um tempo de ajustarmos a nossa conduta, há um tempo de voltar para casa e dizer, Senhor, eu confiarei em Ti. Isso é o ano aceitável. Por isso, nós olhamos para Cristo Jesus. Na cruz, Ele inaugura o ano aceitável. Mas no grande dia, Ele consumará o ano do jubileu. E então virá o dia da vingança do nosso Deus. Mas por enquanto, ainda é o ano aceitável. É ano de favor, meu irmão. É ano de favor de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto esperamos o que clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Nesse dia, todas as coisas serão reassentadas no seu devido lugar. A fome acabará, a desigualdade acabará.
Meu irmão, Ele colocará todas as coisas no devido lugar. Mas enquanto esse dia vem, você está aqui como primeiros frutos dos novos céus e da nova terra. Você está aqui, meu irmão, para voltar para casa como nova criatura em Cristo e refletir a justiça de Deus, refletir o partilhar o pão, refletir generosidade, equidade, como no grande dia. Nós ainda não podemos acabar com a fome no mundo, mas, meu irmão, você pode viver hoje, como Paulo diz em Romanos 13:13, andai dignamente como em pleno dia. O que Paulo está dizendo? Meu irmão, se você pudesse viver hoje como se fosse no grande dia, como você viveria? Como você dividiria o que você tem? Como você administraria as suas posses? Meu irmão, Deus está nos chamando para esse lugar, onde nós confiaremos no Senhor, não somente por semanas, meses ou anos, mas nós confiamos no Senhor para toda a eternidade. Ele cuida de você hoje e Ele cuidará de você para sempre. Meu irmão, isso precisa cativar o teu coração. E é nesse lugar onde nós oramos, porque eu sei que existem pressões, dificuldades e escassez, existem dias fáceis, dias difíceis, dias muito difíceis, mas o que é constante para nós? O Senhor continuará cuidando de você. Então coloque a tua mão sobre o teu coração e aqui nós oramos ao Espírito. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por anunciar a nós esse ano de restituição, esse ano favorável. Mas entendemos, Deus, que a nossa jornada em Ti precisa ser norteada pela confiança. A confiança do primeiro encontro. Quando nos encontramos contigo lá, meu Pai, naquele dia, na sarça ardente, quando os nossos corações foram incendiados. Senhor, não deixe a chama se apagar. Não deixe, meu Pai, que as lutas